Salomão com ocultismo, satanismo? Como é que Então, funciona? Salomão, sábio, um puta sábio, só que nasceu na época errada, no lugar errado. Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, né? Quem me acompanha sabe disso. Mas tem um segredo que quase ninguém te conta. Existem canais que pagam muito mais do que outros em menos tempo. Eu tô falando assim de múltiplos dígitos de diferença. E tem canais que são mais fáceis você criar e gerenciar sem você aparecer do que aparecendo. Você quer saber quais são esses canais? Fica comigo nesse... Eu já deixei o link aqui embaixo pra você participar. Salve, salve pessoal, neste vídeo o mestre luciferiano e satanista Vicky Vanilla fala a respeito de Salomão e seu estudo da Goetia. Seria Salomão o primeiro satanista? Assista a seguir. Não esqueça, gostou do nosso conteúdo? Inscreva-se e deixe o seu like, além de incentivar a produção de melhores conteúdos, faz também com que o YouTube recomende nosso vídeo a mais pessoas. Gratidão. Ocultismo, satanismo? Como é que Então, funciona? Salomão, sábio, um puta sábio, só que nasceu na época errada, no lugar errado. Salomão, ele, filho de Davi, ele foi iniciado nessa cultura judaico-abraâmica, assim, mas ele não era, ele era do... O coração dele, ele era pagão. Então, quando ele conheceu ali a rainha de Sabá e as outras 700 esposas dele, falou, o babado é diferente, hein? Tem outros deuses aqui que não estão me falando aqui, ó, tem umas bagulho aqui legal de fazer. E aí ele começou a peregrinar nessa jornada de descobrir aí os 72 Diamonds da Goetia. Isso, supostamente, tá? A gente nunca pode falar com certeza que isso aconteceu, Até porque a porque Goetia é uma linha mais imaginativa do que tem acontecido. A gente não tem uma certeza que Salomão realmente prendeu espíritos num jarro de cobre, tá? A gente não tem essa afirmação na Bíblia e etc e tal. Mas a gente tem na Bíblia a informação de que ele foi pro paganismo e que ele se aventurou ali por um tempo com as esposas dele e tal, que cultuavam outros deuses, inclusive Astarô, que era Astarte, né? Uma das deusas, uma das mulheres de Salomão era devota, era uma sacerdotisa de Astarte, que era uma deusa cultuada lá na Suméria, na Babilônia, enfim. Então Salomão, ele foi descobrindo que existiam outras energias, que existiam outras entidades, que o deus lá, o Javé, não era o único, que cada cultura tinha o seu, e foi explorando isso e montou supostamente um código chamado Ars Goetia, ou Lemegeton, as clavículas de Salomão, onde ele coloca como se comunicar com esses deuses de outras culturas de uma maneira ritualística. Depois, na Idade Média, esses deuses viraram demônios. Mas não eram demônios, eram deuses de outras culturas, porque os hebreus faziam isso. Por exemplo, o Baal, sabe a história de Beelzebu? Não sei. Beelzebu funcionava assim. Você tinha os hebreus lá na Mesopotâmia, né, no Israel, e em volta você tinha várias tribos de outros que cultuavam outros deuses. Os cananeus cultuavam Baal, significa senhor em hebraico. Então, nas cidades da Cananéia, entre os fenícios, os filisteus, cada cidade tinha um Baal. Então você tinha o Baal de Ecrom, senhor da cidade de Ecrom. Você tinha o Baal Ramon, senhor da cidade de Ramon. O que aconteceu? Eles tinham vários Baals. Em determinado momento da história, os hebreus, eles oferendavam Javé nas tendas. Então as oferendas, que eram de sangue também, se oferendava oferendas de sangue para Javé, eram dentro de tabernáculos e tendas. Então não vinham invasores, ou insetos, ou pequenos roedores. As oferendas para Baal, dos cananeus, uma tribo que era rival da tribo de Israel, para os cananeus, as oferendas eram colocadas ao ar livre, no topo de montanhas. E às vezes iam alguns bichinhos ali comendo as oferendas, porque você está colocando um animal, a carcaça de um animal exposta, vai vir moscas, ratos, etc e tal. Os hebreus, para demonizar o deus dos cananeus, falou, olha, o seu deus é sujo, o nosso é limpo, olha a oferenda dele como tá, ó. Não tem nada, agora o de vocês está cheio de ratos, cheio de voadores, de pequenos voadores. Aí você tem o nome Zevuf, que significa moscas ou insetos que voam. Então Baal Zevuf, senhor das moscas, e aí você tem Beelzebu. Então Baal Zevuf, na verdade, era um deus dos cananeus, senhor da agricultura, da fertilidade, das guerras e dava proteção para eles, para aquele povo. E aí você tem Baal Zevuf, senhor das moscas, por conta das oferendas ao ar livre, e que depois vira Beelzebu. E aí depois, na Idade Média, quando eles pegam esses deuses do Salomão, eles demonizam também. Que muita gente fala das clavículas de Salomão. Entendeu? É porque assim, esse material chega pra quem tinha conhecimento na Idade Média,
eram os padres, eram os únicos que sabiam ler e escrever. Então, quando esses grimórios chegam para eles, com esses deuses, eles falam, opa, vamos ver o que é o babado, mas vamos colocar uma característica demoníaca para esses Assustar, deuses. né? É assustar. Aí eles começam a colocar Astarte como Astarô, aquela coisa horrível, medonha. E isso vai pro imaginário popular e isso fica estigmatizado. Mas os demônios da Goetia, os 72, são deuses de outras culturas. O Templo de Salomão pode ser uma cultuação ao Baal-zebus. Então, aí é polêmico. Encostado, Qual a sua opinião sobre o Templo de Salomão? O pessoal fala muito do Templo de Salomão, ser um templo judaico-cristão, etc e tal. Mas, se fosse cristão, acho que deveria chamar o quê? Templo de Jesus. Sim. Salomão, ele é uma figura que ele divide. Ele termina a criação do templo de Davi lá, o templo que eles queriam construir. Mas Salomão, ele divide. Ele sai da fé dele e vai cultuar a deusa da rainha de Sabá e das outras mulheres que ele teve. Então assim, ele não é um cara pra você erguer um templo cristão e falar em nome dele. Entende? Porque ele teve uma pegada ocultista que até na Bíblia tá falando. Então, é estranho, né? Meio contraditório. Meio contraditório. Por que Salomão era rico? Outra coisa também. Não só isso. E também por causa disso. Porque o que acontece? O Império de Salomão era no meio de rotas comerciais. Passavam por ali, na Mesopotâmia. Então você tem No braço. É como se... exatamente. Mas, no Brás. Olha onde o Templo de Salomão tá hoje, no Brás. E antigamente, também no meio de uma rota comercial. No Brás da Mesopotâmia. Exatamente. Era o Brás da Era Mesopotâmia. Braizalão, mano. Mas era mesmo. Gostou do vídeo? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e deixe seu comentário. Ele é muito importante para que nosso conteúdo melhore cada vez mais. Continue assistindo.